Olá, hoje nós vamos falar de genealogia, a origem do sobrenome Stephens. E o meu convidado de hoje é amigo, parceiro e muito persistente. Natural de Novo Hamburgo, filho da dona Lone e do seu Gilberto, empresário, atua na área de prestação de serviços automotivos. Companheiro da Isabel e pai do Rafael, do Luiz Paulo e do Augusto, lançou recentemente um livro que conta a história e a origem do sobrenome Stephens. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Paulo Stephens. Seja muito bem-vindo para essa conversa. Muito obrigado. Peso. Eu posso chamar de primo? Como é que é esse negócio? Pode. Tem lá atrás algum parentesco? Tem, aí, no livro mostra. o livro vai nos unir, então, é isso? Vai nos unir, vai nos unir. Toda a história. Não é Luiz Paulo, é Paulinho, né? Paulinho. Seja muito bem-vindo. Prazer te ter aqui conversando com a gente. Filho de Novo Hamburgo. Lá na Vila Nova, chamar pelo Paulinho, todo mundo sabe quem é. 54 anos e meio na Vila Nova e toda a minha infância muito saudável. Época que existia ruas de chão batido, jogava muito taco, andava muito de bicicleta, pinica, uma infância saudável. Tem mais isso, né, Paulinho? Não existe mais isso, infelizmente. Os meus filhos ainda pegaram um pouco disso, porque na frente do prédio onde eu moro, desde que eu casei, tinha um terreno baldio muito grande e ali existia balanço, eles andavam de bicicleta, tal, mas hoje em dia eu vejo pelo meu sobrinho, não tem mais, infelizmente, né? Isso aí é o modernismo, essa coisa galopante de crescimento que está o mundo todo, né? Mas a minha infância foi uma coisa muito legal, barbaridade, meu Deus do céu. As bolinhas de tênis a gente não tinha elas, né? Aí então o que acontecia? Eu moro a 3 quadras da Sociedade Aliança. Quando nós tínhamos uma folga de noite, que a gente dava uma fugidinha de casa com a gurizada, a gente ia lá no Aliança para ficar torcendo para cair uma bolinha para a rua. Aí nós tinha bolinha para jogar. Chulhando uma bolinha. Chulhando uma bolinha. Então, isso era muito legal, né, cara? Então, essa infância que eu tive, eu agradeço muito a Deus, porque foi muito bacana. Sempre de pé no chão, sempre cuidando da bicicleta. É um barro, né? Cuidava até do arco que a gente rodava com uma taquara, sempre sequinha, né, para rodar bem. Cuidava do arco, sabe? Passava um óleozinho nele, tudo. Então, tinha aquela coisa assim, sai de manhã, a mãe esquece, meio-dia o pai assovia e vem voando. Era tudo feito na frente de casa, mas daí a gente tinha um campo de futebol que era atrás da casa, na frente. Aí, quando a gente estava meio distraído, a gente só escutava aquele grito, né? Da mãe, ela só chamava uma vez, né? Não tinha como hoje tu falar várias vezes. Não, chamava uma vez. E se meu pai chegasse do trabalho, quando eu estava de férias, né? Antes, se eu não tivesse antes em casa, ele chegava em casa às 11h30, 20 para o meio-dia, meu Deus do céu, né? Era laço na certa. E ninguém morreu por causa disso. Não! Levei muita varada de pé de chorão na minha vida. A gente provocava também, né? Sim, não me fez mal, só me fez bem. A gente gostava de chamar atenção, né? Sim, Eu ouvia o assovio do meu pai por mais ou menos assim, umas 2 quadras. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Eu não sei se meu ouvido... Hoje o ouvido não funciona, mas não sei se ele era tuberculoso ou se o meu ouvido era treinadinho mesmo, porque sabia que senão a chinela comia, né? Sim. Coisa gostosa demais. E daí, depois dessa minha infância, bem ali dos 12 anos em diante, daí eu comecei a frequentar a Aliança, né, cara? Também lá tive outra turma, né? Eu jogava tênis, sabe? Com o pessoal. E daí, fiquei jogando tênis até os 14 anos. E daí, estudei no Santa Catarina durante 9 anos. Desde a minha infância, aprendi uma doutrina severa com as freiras, foi muito bom. Nem pensar em ter um lápis de tabuada na sala de aula. Hoje as crianças têm o celular, tem tudo. Tu acha que isso está fazendo falta para essa nova geração? É disciplina? Olha, eu vou dizer bem franco para ti, cara. Falta uma disciplina muito grande de casa. Os professores não são educadores total dos teus filhos.
Os professores são umas pessoas que vão ajudar na educação dos teus filhos. Porque não tem como um professor educar um filho. Ele tem que ter as coisas de casa. E a gente vê por conhecidos, pessoas que eu conheço, não é a falta de amor, é a falta de atenção com os filhos de hoje em dia, tá entendendo? Não é largar o filho no colégio de manhã e dar R$50 para ele e buscar ele no final da tarde, tá entendendo? Porque as pessoas estão trabalhando hoje, as pessoas trabalhando não, o mundo hoje, eu vejo, falo com meu pai isso, o mundo hoje é só dinheiro. O cara acorda de manhã atrás de dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e existe hoje também muito gasto familiar, condomínio, celular, internet. Gasto que a gente inventou, que não existe. Tudo, seguro de carro. Hoje não tem como ter um carro e não ter seguro. Tá entendendo? Porque lá na frente tu vai tropeçar, sabe? Então é tudo. E a gente precisa, na verdade, para viver e ser feliz, de muito pouquinho, né? Muito pouquinho. Eu aprendi a ser feliz com pouco. Eu tive fábrica há 20 anos, ganhei muito dinheiro. Mas, infelizmente, em 96, eu fechei a fábrica e paguei todas as minhas dívidas, só que eu fiquei com o bolso furado. Tive a ajuda do meu pai, quase um ano, comida, casa, passei por uma diversidade muito grande, mas me fez crescer. Mas é o retrato do nosso Vale dos Sinos esse, né? Exatamente. A gente sabe que isso não deveria ser assim, mas infelizmente como as coisas aconteceram. Né? Muitas coisas aconteceram. A gente hoje, que nem eu, trabalhei com meu pai no Calçados de Erlim em 77, já eu tinha 13 anos, e meu pai teve só 2 empregos. Né? Ele trabalhou no Calçados de Erlim 26 anos e trabalhou com o Ginter Kunz da Empire Shoe 29 anos. Então, eu sei tudo de sapato, só que eu não quero mais saber de sapato. O Vale tem que também não querer, ou tu acha que ainda existe espaço para essa vocação? Tem muita gente nova aí, tá entendendo? Os cursos do Senai hoje estão muito bons, tá entendendo? Dá pra gente pensar que vai ser diferente, sempre vai ter os que novos, poderá ser, é isso? Sempre vai ter gente nova, tá entendendo? Bem, sempre vai ter gente mensagem nova. de otimismo, Tá? né? Eu conheço os filhos de amigos meus que estão bem, que trabalham na Ramarim, que trabalham lá no Calçado Sandra, tudo uns guri que têm a idade dos meus filhos, 30 anos, fizeram o Senai, foram bem, tal. A vida profissional é que nem jogador de futebol. 1000 jogam bola, 2 vão ser bons. 2 não são os boleiros. Não tem. Isso aí eu aprendi. E também tem um período de vida útil para eles. Né? Exatamente. Tem um prazo de validade. Assim. Exatamente. Sempre tem alguém que vai estar na frente. Fala um pouquinho do teu pai. Quem é o seu Gilberto Steffens? Meu pai é meu herói, né, cara? O meu pai foi uma pessoa... Está na história de Novo Hamburgo. Sabe a história de Novo Hamburgo. Não, ele está na história. Ele fez a história. Ele fez viva, história, né? mas eu vou te contar para ti a história dele. Não, ele vai vir contar essa história aqui. A gente já falou disso. Vamos lá. Mas meu pai chegou em Novo Hamburgo com o meu avô em 1900, ele tinha 39, 1952. Meu pai largou ele lá no Colégio São Jacó, Maristas, com uma roupinha, não tinha sapato, chinelo de dedo, e ali ele ficou durante 5 anos. Teve muita saudade de casa, ia para casa só no Natal e na Páscoa. Imagina. E essas histórias fizeram muitos exemplos para mim, tá entendendo? Porque a gente, de vez em quando, reclama da vida e a gente não tem nada a reclamar da vida. Porque eu fico pensando ele com 12 anos de idade, sozinho, num colégio internato, ele foi fazendo amizade com os amigos, os colegas deles eram tudo filhos de abonados, tinha gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e ele era um alemãozinho pobre, né? E aí os pais mandavam dinheiro uma vez por mês para os alunos, né? E o pai sem ganhar pouco, né? O dinheiro dele chegava. E daí ele começou a trabalhar, não sei se 1 ano ou 2 anos depois, ele começou a trabalhar na cozinha do colégio. E ali ele ganhava os trocos a mais, tá entendendo? E começou a ser amigo dos irmãos tudo, né? Tá? E foi indo, foi indo, foi indo.
E aí ele conheceu meu pai, a minha mãe, e daí, naquela época era um namoro muito severo, né? Aí meu avô, seu Arlindo Queiroz, adorou ele e deu uma pecinha da sua de casa para ele morar. E daí ali eles foram namorando, casou, tudo. Mas a história dele como Gilberto Stephens, um cara que contribuiu muito para Novo Hamburgo. Ele foi vereador sem conhecer a política em 82. Foi o terceiro ou quarto mais votado, bem ao caso também. Mas ele entrou de cabeça na política. Foi um grande parceiro do seu Atalírio Foscari. Perfeito. Se falavam todos os dias. E ele teve muita decepção na política, né? Porque ele perdeu muitos amigos, né? Porque ele ia contra algumas coisas, né? E não era para ir contra, né? E aí ele não conseguiu se reeleger. Daí estava a prova, né? Mas ele não se reelegendo, o que ele fez? Quando ele trabalhava na Empire Shoe, o chefe dele, o patrão dele, o Ginter Kunz, liberou para ele 3 tardes por semana para ele colaborar com o Hospital Geral, que estava precisando de um líder. E ele foi para lá. Também criou inimigos, mas sempre querendo fazer o bem, né? Porque ele sempre quis fazer o bem. Na cabeça do meu pai não passa nada de mal. Aí ele ficou lá um tempo, daí ele, politicamente, ele saiu de lá, porque a política existe em todos os lugares, né? Tudo é política, né? Alguma é partidária, alguma é... Aí ele saiu de lá e... vou largar aqui agora. Aí ele tinha 4 canteiros enormes nos fundos de casa, né, que nós tínhamos uma terra lá, junto com o vizinho dele lá, o seu Beno Espanhol. Eles começaram a plantar verdura. E aí era muita verdura, né? Daí ele teve a ideia de começar em domingos, pegar a caminhoneta dele, baixar os bancos atrás, encher de verdura atrás, umas vasilhas de plástico, assim, e levar para o hospital, para colaborar com os doentes. As cozinheiras amavam ele, elas esperavam ele em domingo de tarde, tá entendendo? Então isso é uma coisa, né, Rodrigo, que a gente fica pensando, por que isso não poderia existir hoje também? A política é para quem pode ajudar, não para quem precisa ser ajudado, né, Paulo? Com certeza. E essa é uma inversão de valores que a gente sofre. Tu não acha que hoje poderia ter um Gilberto ainda? Só que meu a pai tá política velho, deveria ser de pessoas como o seu Gilberto, exatamente. Sabe? Então assim, ó, aí meu pai casou, aí o patrão dele ajudou ele a comprar um terreno, descontar em folha. Aí ele conseguiu comprar as madeiras da casa. Tudo os patrão ajudavam, porque não tinha cartão de crédito. O patrão ia na madeireira, só, eu quero uma casinha aí de 6 por 8, vou pagar em 6 vezes. Os patrões não tinham crédito, mas os funcionários não. Claro. A lua de mel do meu pai foi fazer a cerca ao redor de casa. Legítima lua mesmo, né? Legítima lua, tá entendendo? Então a gente fica pensando assim, ó, como tudo hoje está fácil, tá entendendo? Porque o conforto está muito à disposição da gente. Sim, hoje tu compra um apartamento em 100 vezes para pagar. Antigamente não tinha esse crédito, tá entendendo? Muita facilidade. Então que a gente vai pensar assim, ó, o mundo está crescendo muito rápido, o crédito está muito grande, só que as pessoas hoje têm mais facilidade nas coisas. Quando eu trabalhava com meu pai no Relim, só tinha carro, os diretores da empresa, o meu pai e 1 ou 2 contramestres. Nos fundos da fábrica tinha assim um bicicletário, assim, ó. Isso foi em 77. Na época tinha umas 200 bicicletas. Era um meio de transporte. Perfeito. Não tinha outro. Quero saber como é que surgiu a ideia desse livro. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo? Com certeza. Hoje numa conversa de peso com Paulinho Stephens. Ao
longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Paulinho Steffens, um empresário que já foi da área do calçado, hoje do ramo automotivo, e que ajudou a conceber e fazer nascer esse livro. Na verdade, o organizador dele é o Dr. Dillenburg. O Dr. Dillenburg, aposentado, pai, né? Aposentado. Seu José Teodoro Dillenburg. Mas meu segundo pai. Teu segundo pai, é? Ele é uma pessoa assim, ó, vou visitar ele todo mês lá no hotel, né, que ele mora com a esposa dele. A gente tem como é que eu vou explicar para ti? A gente tem uma união muito grande, toda a família. Ele fez parto do meu filho mais velho, ele fez o meu parto quando eu nasci. Quando eu fiz aniversário, 50 anos, ele levou lá a caderneta que existia na época de parto. Isso é para matar o homem do coração, né? Para matar. Aí só o que ele fez, ele leu a caderneta, Luiz Paulo Steffens, nasceu dia tal, 11h15, tantos quilos, tal. Daí quando ele pegou e deu a fichinha para a mulher dele, ele tirou uma gaitinha de boca do bolso, ele é craque, toca gaita de boca desde os 7 anos de idade, e tocou um parabéns para mim. Chorei muito, né, Rodrigo? Assim, né? Não tinha como, né? Isso é para matar o homem do coração. Exatamente. A pesquisa, muitas mãos, né? Bastante gente se envolvendo aqui, colaboração da Evelyn Frota Dillenburg, Sheila Raquel Santos, editoração do Roberto Reis, impressão da Gráfica Souza, pesquisa da Elaine Maria Steffens Krelin, José Teodoro Dillenburg, José Afonso Steffens, mapa da Alemanha, da Renânia Platinado, Lofenstein, Pridelsel, localidades de onde vieram os Steffens para o Brasil. Vieram de Pridelsel. Que trabalho é esse, hein? Isso o livro consta o trabalho dos Steffens. Isso que tu estava me falando antes da gente viver muito a nossa essência. Passou por essa busca aqui também? Passou. Isso é uma provocação maior, assim? Que tu tem? Eu sou uma pessoa que... Às vezes até meus filhos falam, o que é Steffens? Não é orgulho, cara. Eu sou muito saudosista, né, cara? Basta dizer que esse sobrenome aqui, eu tento fazer uma vez por ano. Um encontro lá em São José do Hortêncio, na sociedade lá. Que tem a Matias Steffens, que é a rua principal da cidade. Do meu avô, bisavô. Aí ali, o que eu tento fazer, Rodrigo? Eu tento ali reunir alguns parentes que aceitam uma vez por ano. Aí a gente se beija, se abraça e fala do passado e fala da infância. E todos falam da infância. Meu pai fala da infância com os mais velhinhos que estão lá, porque o pai tem só mais uma irmã viva. A tia Vera, ela tem 81 e meu pai tem 78. Fez agora 18 de setembro. Mas então, assim, ó, a história no livro já começa dos Steffens em Bridel, 1600. Foi o máximo que nós conseguimos de pesquisa. Aí o que aconteceu? O Johann Paulus veio de Bridel, pai de uma Matias Steffens, em 26/7 de 1800. Tataravô, então. Tataravô. 1846. Teve 15 filhos. E um desses era o Matias Steffens, que é meu bisavô. E o Matias Steffens teve 16 filhos. Já deu uma cidade aí, né? Nos quais, maravilhosa, mas não é tão nos grande. Quais um deles é o meu avô Rafael Steffens. O que meu avô era em São José do Hortêncio? Ele foi um grande colaborador, assim, tipo meu pai. Eu não conheci ele, porque ele morreu um ano depois que eu nasci. Mas as histórias que eu sei dele, as fotos que eu sei, as pesquisas que eu faço dele, ele era escrivão na cidade. Mas ele era tudo. Lá na casa da avó tinha agência de correio,
delegacia, tudo. Algum vizinho estava com um problema de saúde muito grave, que naquela época não existia médico, eles davam um jeito de trazer para Novo Hamburgo. Então meu pai tem no sangue que o vô tem. Mas assim, ó, o vô teve 9 filhos, o vô Rafael. E nesses quais meu pai é um deles. Foi ele e aí, com a dona Zulmira. E aí o meu pai perdeu um irmão dele com 1 ano e pouco, Maximiliano, que morreu daquelas doenças que eles falavam de gripe ou tifo, né? Não sei o que tinha. Mas em São José do Hortêncio, todas as pessoas que eu converso lá, que têm mais idade, todos amavam meu avô. O meu avô era uma pessoa demais, sabe? Eu tinha um costume, sim, de estar sempre reunido com os amigos. Mas sempre cuidando da família. Meu pai conta coisas dele assim, ó. Quando ele estava com vontade de fazer uma festa de noite, assim, ele era o que mais tinha pila, né? Ele dava dinheiro para um amigo dele fazer a festa e dizia que eles iam rachar a festa, né? Porque ele gostava de estar reunido com os amigos, tá entendendo? E morreu cedo, né, cara? Teve um problema de saúde, falta de memória e tudo. Mas foi um líder de São José do Hortêncio. Todos que moram lá hoje de mais idade, né? Os novos não, né, cara? Porque eu não conheci. Mas perdendo a referência se a gente não faz esse registro histórico, né? Sim. Então a importância de registrar. Muitas vezes as pessoas dizem, é uma vontade de voltar para a Alemanha, outros dizem que é uma coisa de viver no passado. Não, esse registro histórico é exatamente para preservar essa memória, né? Que bonito poder chegar ao final da vida do seu Gilberto, daqui a mais muitos anos, e poder dizer para ti, para tua mãe, quanto valeu tudo isso, né? Imagina poder contar depois para os netos dele pela memória coletiva. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Não tem. E eu procuro trazer muito para os meus filhos isso, né, cara? Meus filhos são grandes, né? Mas eu procuro... Me conta dessas 2 alianças aí. Isso é uma coisa que aconteceu na minha vida, né, cara? Deus chamou minha esposa muito cedo. Uma pessoa que se cuidava muito da alimentação, não bebia, não tomava refrigerante. E ganhou um câncer de ovário, foi curada. Quando estava quase indo para uma academia, começou com dor na barriga, voltamos para a oncologia do Hospital Regina. Entrou em dezembro e morreu em abril. Quando foi isso? 2015. Fez 1 ano, não, 2016. Ela teve câncer no intestino, ficou 4 meses no hospital. E aí ela me poupou. Porque no último dia que eu fiquei com ela lá, eu estava de aniversário, né? A gente orou muito, né? Mas a gente vinha falando da morte há muito tempo já, né? Ela estava pronta? Demorou. Pastor Celso sempre dizia... A gente vai espernear bastante, né? Pastor Celso sempre dizia, ela não está se entregando, não está se entregando. Aí no outro dia de manhã eu cheguei lá, após meu aniversário, ela já estava inconsciente e tudo. Mas foi um alívio para nós. Ela não morreu num acidente. Para ela também, né? Para ela também. Ela demorou para se entregar para Deus. E hoje ela está bem e tudo. E a saudade é eterna, né? É isso. É o que fica, é essa memória, esse gostoso. 36 anos. A gente escolhe se a gente vai junto com isso ou se a gente guarda disso tudo uma coisa muito gostosa. É que foi tudo muito cedo na minha vida, né? Comecei a namorar com 15 anos, casei com 20, fiquei pai com 20. E foi uma história bonita. Ficou. A história fica, né? Quantas pessoas reuniram nesse encontro de família esse ano? Esse ano foram 95, mas já deu um ano que deu 200. É que nós temos parentes, né, Rodrigo? No Paraguai, Mato Grosso, Rondônia, Brasília, muita gente de Santa Catarina. Tá entendendo? Aqui no interior, Lajeado, uns quantos lugares aí. Mas é difícil reunir. O meu lema, Rodrigo, quando eu faço o encontro, eu já posto no Facebook, 3 meses antes. Se reencontrar é viver. E é sempre tu que puxa. Sempre eu que puxo. Não, se eu não puxar, a carreta vai ficar parada. A carreta vai ficar parada. Que maravilha.
Eu estou vendo que ele é um livro muito substancioso. Ele faz o registro geográfico, ele faz um registro histórico, ele traz uma ilustração muito bacana de vários elementos, tanto de lá quanto daqui. Né? Residência do vovô Barro em São José do Hortêncio. Imagens Capela do Rosário. muito antigas. Antiguíssimas. É porque muita gente dos Steffens ficaram em Capela do Rosário, né? E outros, meu avô foi para São José do Hortêncio, mas ele teve irmãos dele ficaram em Capela do Rosário. Onde é a Capela do Rosário? É do lado de Bom Princípio, ali. Como é que é o nome do Capela do Rosário? Não é a Linha Nova. Não. Do outro lado. Do outro lado. Na Inglaterra e na Alemanha permaneceu Stephens, na Estrada Stephanie. Bem na divisa com a França. Parece-me que dá 80 quilômetros. O Brasil tem algumas poucas famílias que se encontra Stephen. A maior parte é Stephens. A maior quantidade de alemães com esse sobrenome o que eu conheço, eu estou te conhecendo hoje, graças a Deus. São amigos do Facebook já há mais dias, né? Sim, há mais tempo. Tem muito Stephen, sem o S, em Taquara. Até tinha uma revenda Chevrolet, muito tempo lá. Mas aí no livro, quando tu tiveres tempo para dar uma olhada, tu vai ver que... Eu vou ler ele de cabo a rabo. Viu? Nós temos um fiozinho. Temos um link. Com certeza. Eu ganhei de presente de um querido amigo, Dieter Loyo, a minha árvore genealógica, um presente que me deixou extremamente emocionado. Estava lá na casa da querida diva Walser Kuhn e fiquei muito emocionado. Esse alemão que se debruçou sobre a nossa história. Não, a história dos alemãos, dos gringos também, mas essa história... Mas eu acho que não importa a ascendência, né? Eu acho que se for aqui da nossa região, eu só tem acho, muita coisa bonita saudosista, de muita luta, de muita boa luta, né? Eu só acho que essa história dos imigrantes, ela é tão profunda e de tanta força que esses caras tiveram, fé, força, determinação. Eles tinham muito pouco, na verdade. Eu acho que não vai existir outra. Eu acho que não. Acredito. Os meus filhos não vão conseguir fazer a história que os Graças a Deus não precisamos passar pelas dificuldades que eles passaram. Tá tudo de Essa turma veio de barco, cara. Navio, mas quando navios... ficaram no meio do caminho, né? Navios precários, né, Rodeio? Claro, imagina. Tá entendendo? Há 200 anos atrás. Adorei conversar contigo. Como é que as pessoas podem chegar ao livro? Como é que as pessoas... O pessoal pode ter acesso ao livro e pode ter... Eu quero mandar um exemplar lá para o meu amigo Dieter. Ele vai gostar de ter, ele vai fatalmente fazer uma bela leitura de cabo a rabo e confrontar as informações para ver se tem alguma inconsistência. Não, é só entrar em contato comigo. Pode ser pelo Face? Pode ser pelo Face. Vai deixar um telefone para a gente botar aqui no ar? Vou deixar o telefone. Então, por favor, pode dizer o número. 999-85-9006. Bruna, coloca para nós aí no GC. Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Pai. E eu quero ter ele aqui em seguida para a gente poder contar um pedacinho dessa história. Vai vir com certeza. Eu vou trazer. Grande prazer estar contigo. Tá joia, então. Hoje numa conversa de peso com Paulo Stephens. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.